primeiro ponto a rotina, o atendimento tem um número elevado de pacientes crianças, como a Luana falou, então anotem isso. É uma rotina atender crianças, tá? Na radiologia odontológica existem as indicações, cada caso, né, vai pedir um tipo de radiografia e cada radiografia, né, de acordo com a sua técnica, a gente vai conseguir fazer o exame na criança. Então, Lua, às vezes a gente pensa assim, o atendimento pediátrico é impossível. É impossível de se Uhum. fazer? Não, não é, né? Então tem muita gente que alia como a gente gosta de falar, contenção, conter uma criança. Não é manejar aquela criança, né? Então, a gente não vai ameaçar, a gente não vai gritar, a gente não vai usar de força física, porque tudo isso pode causar um trauma a mais naquela criança, né? Isso, Um então, trauma psicológico a mais. exatamente, anotem isso. A gente não usa de força física, não usa de algumas chantagens, isso não pode, não. Chantagens. A gente vê muito, eu gosto muito de falar que o medo, ele é transmissível, né? A criança em si, ela não tem um medo completo do desconhecido. Então, muitas vezes, o medo do dentista vem dos responsáveis, porque eles já Isso, têm medo do dentista e eles podem usar isso. Olha, eu vou te levar no dentista, eu vou arrancar seu dente se você fizer malcriação. Então, isso vai ali no consciente das crianças, né? Formando já uma imagem negativa da nossa tão estigmatizada isso. profissão. Então, se a E gente, né, reforça esse estereótipo, a gente está fazendo muito mais mal para aquela criança, com certeza. exatamente. Então vocês têm que entender o seguinte: o profissional que trabalha com radiologia odontológica, que vai atender crianças, mesmo não gostando de crianças, né? A gente respeita, né? Tem Uhum, gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Isso envolve ter um pouquinho de manejo com a criança. Então, mesmo o profissional que não uhum, tem esse gosto tão apurado, né, por essa faixa etária, tem que estar preparado para conseguir fazer um exame com uma técnica adequada. Então não adianta depois colocar a culpa, porque a criança é difícil. Mesmo as crianças difíceis têm o jeito certo e a criança ela tem que ser colaborativa. Como que a gente pode dar uhum, aqui, Lua, algumas dicas para a criança poder ser colaborativa? Então, primeiro, o profissional ele tem que entender que é possível realizar exames em crianças com a uhum. qualidade adequada. E a primeira coisa, o profissional Isso. então entender isso, estar devidamente treinado para receber esse tipo de criança e tirar um Uhum. pouquinho desse preconceito de que é impossível, que ele não vai conseguir. Então, se a técnica não for feita adequada, não tem como o radiologista odontológico fazer uma avaliação Muitas vezes, adequada. a criança se mexeu demais, foi isso aí, né? Mas a gente tentou Isso. utilizar adaptações na técnica, um filme pediátrico que é menor, o posicionador pediátrico também. Então, quem recebe muita criança tem que estar preparado para recebê-la, né? Preparado tecnicamente também para receber, porque a boca realmente tem dimensões menores, então a gente tem que estar sabendo lidar com A essa gente limitação espacial. Isso, a gente não pode colocar a culpa no mas eu não gosto de criança, mas é difícil Uhum, mesmo, mas eu não tenho uhum, paciência, mas eu vou liberar a imagem sim com erros. Não. Esqueçam isso. Um profissional de uhum, qualidade, uma clínica de qualidade, ela tem que entender que é possível e tem a técnica adequada. E o profissional, ele tem que ter isso em mente, que ele precisa da colaboração da criança. Então, Lua, vamos dar um uhum. exemplo. Quando o paciente chega com a mãe uma dica importante é conversar com a mãe também ou com o acompanhante que está com a criança, porque Isso. como a Luana mesmo falou, tem um fator psicológico. Se a criança cresce no Uhum, ambiente em que o pai não gosta de dentista, a mãe não gosta, ele já cria um certo preconceito a esse universo da odontologia, né? sim. Enfim, do médico, não pode ver uma pessoa de branco que tem medo. Então, a Que gente precisa associa, né, a síndrome do jaleco branco, do como a jaleco gente até branco. tem esse nome, né? Essa Isso. nomenclatura. Então, assim, é preciso que o profissional entenda e consiga essa Uhum, comunicação, conversar com o acompanhante da criança, explicar o tipo de exame que vai ser feito, uhum, para uhum. que, o profissional também consiga conversar com a criança e explicar. Então, a gente tem, geralmente, em atendimentos, né, infantis, a gente tem um universo até um pouco lúdico também. Quem já foi em um consultório Sim. de dentista que atende crianças, acaba Eu sendo vi algumas odontopediatras aqui entrando, algumas amigas, então elas isso. têm um ambiente preparado, né, para favorecer essa receptividade da criança. Exato. E numa clínica de radiologia odontológica, né, Lua? Esse ambiente ele também pode Uhum, ter algumas
estar sendo preparado com algumas coisas lúdicas, mas o que vai contar muito é o manejo do profissional. Então, essa postura do profissional, Com certeza. que é possível fazer um exame e que ele vai precisar um pouco, né, dessa colaboração da criança.